Bom dia, mais um Questão de Direito, sempre um assunto importante, sempre um assunto didático e objetivo para você. O assunto de hoje é revisão de financiamento imobiliário. Compensa fazer uma ação de revisão de financiamento imobiliário? Seja de qualquer banco, qualquer instituição financeira? Nós sabemos que existe uma briga no mercado entre as instituições financeiras. Cada instituição cobra um valor de juros, cobra um valor diferente da outra. Claro, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer porque é um mercado e é uma concorrência e um briga com o outro. Só que nós temos, sim, algumas ações que são pertinentes e outras que você não deve nem pensar em utilizar porque você só vai gastar dinheiro e não compensa. Então vamos falar sobre isso. Olha só, quando eu falo de ação revisional de financiamento imobiliário, o professor, com muita coerência, você sabe que o professor advoga com constância, tem escritório de advocacia, então a gente vive isso, não só professor, mas a gente dá aula, dá aula de assuntos práticos. Então, o que eu trago aqui é com muita credibilidade. Cuidado, essa ação revisional de financiamento imobiliário é uma ação interessante, sim, mas tem algumas coisas que você precisa saber. Em primeiro lugar, eu só vou usufruir de uma ação de revisão de financiamento imobiliário quando existe de forma aprovada os juros compostos, ou seja, juros compostos, juros sobre juros. Professor, o que é esses juros compostos ou juros sobre juros? Quando eu consigo provar que nesse financiamento não existe aplicação de juros simples, mas juros sobre juros, os chamados juros compostos. Quando eu consigo provar, quando eu tenho condições de eu mesmo provar através de contas, é ótimo. Se eu não consigo, eu vou contratar um profissional da área. Esse profissional que presta serviço de perito, esse contador, esse economista, que é bom no negócio, que consegue achar, localizar esses juros compostos, ele vai fundamentar, ele vai fazer um laudo. E aí, com esse laudo em mãos, é onde eu vou ingressar com a ação pedindo a revisão desses juros. Como que funciona essa ação? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, então, só vou fazer essa ação revisional, isso cabe para juros de veículos também, financiamento de veículos, hein? Não adianta você sair fazendo ações de revisão de financiamento se você não consegue localizar os juros compostos. Por isso eu oriento você a procurar um profissional, esse economista, esse contador, que faz esse laudo pericial, e se for constatado, aí sim você procure um advogado da sua confiança para ingressar com essa ação. Mas sem esse laudo, nem ingresse com a ação, sabe por quê? Porque o risco de você perder é muito grande, e processo é algo sério, não podemos incentivar aventuras jurídicas, tá bom? Então toma cuidado. Essa ação revisional, ela é cabível, ela deve ser feita toda vez que existe aí realmente juros compostos, juros sobre juros. Se não existe, não há que se fazer essa ação, porque é uma ação que você vai fazer e não vai ganhar. O risco de você perder é muito grande. Quando a gente fala dessa ação, a ação revisional de juros ou de financiamento imobiliário é uma ação que respeita os requisitos do artigo 319 também. Ou seja, é a petição inicial do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, ele esclarece que essa ação tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento e pedido, as provas juntadas, pedido de citação da instituição financeira ou da construtora. Nós sabemos que o financiamento hoje, muitas vezes, envolve uma instituição financeira, mas também, em diversas situações, o financiamento é feito direto com a construtora financia para o comprador. E também nesse contrato pode existir a incidência de juros abusivos, que seriam os juros compostos. Então, sempre antes de fazer essa ação, eu preciso de um laudo. Fiz o laudo, realmente foi constatado juros abusivos, ou chamados juros compostos, juros sobre juros. Aí sim eu vou usufruir dessa ação. Nome da ação, ação revisional de financiamento imobiliário, ou ainda ação revisional de financiamento de veículo. Essa ação, muito utilizada, cabe sim o pedido de tutela de urgência, hein? Professor, o que é tutela de urgência? Quando eu falo de tutela de urgência, nós temos a antecipação de tutela e a medida cautelar. No caso dessa ação de juros compostos, juros abusivos, eu vou fazer o pedido, como advogado, vou fazer um pedido de liminar, decisão, efeito liminar, com base realmente na tutela antecipada. Por quê? Tutela antecipada é a antecipação do pedido. É uma decisão provisória do juiz. Cabe recurso de agravo de instrumento. Mas você consegue, se conseguir essa decisão provisória, se conseguir esse efeito liminar, você consegue sim depositar o valor de forma corrigida. Isso ajuda porque a ação continua em andamento, a ação pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Vou ser muito sincero, essas ações são demoradas. Normalmente as construtoras e também as instituições financeiras costumam recorrer constantemente, ou seja, não é uma ação que vai durar 6 meses ou 1 ano, é uma ação que no mínimo dura 3 anos, é uma ação que vai parar na nossa alta corte, vai parar na nossa terceira instância. Então, professor, procurei um escritório de advocacia para ingressar com essa ação. É rápida, fácil,
fácil. Não é bem assim, hein? O assunto é complexo e a ação é demorada. Você sabe que o Questão de Direito é uma função social de falar sempre a verdade aqui. Eu brigo em aula, né, com os alunos, a gente tem que falar a verdade para o cliente. Isso é muito importante, não pode mentir. Não tem mentira, tem que ser a verdade, transparência. É uma ação demorada e é uma ação de risco, porque o banco sempre vai recorrer. A instituição financeira vai recorrer, a construtora vai recorrer, porque a briga não está pacificada, tem discussões, tem jurisprudência para todo lado. É uma ação que compensa fazer sim, né? Toda vez que eu tenho a prova que esses juros é abusivo, não posso deixar de juntar esse documento, esse laudo pericial, esse laudo desse profissional que entende desse assunto, consegue provar que existe uma abusividade. É uma ação que cabe à tutela antecipada, ou seja, uma decisão provisória, uma decisão liminar, cabe recurso dessa decisão, então o banco ou a construtora pode recorrer dessa decisão liminar, então toma muito cuidado, tá? Outra coisa que eu quero falar para você aqui no Questão de Direito, essa ação que eu estou falando, essa petição inicial, que é a ação de revisão de financiamento, ela cabe também o pedido para que seja feito o depósito em juízo. E isso é muito bom, porque quando você faz o depósito de juízo, você continua pagando. E aí, sendo muito sincero, jamais, hein, presta atenção nessa palavra, jamais deixe de pagar o financiamento. Infelizmente, a gente vê por aí colegas, de forma absurda, orientam o seu cliente, deixa de pagar, não precisa pagar mais não. Isso não existe, hein? Isso está completamente equivocado. Porque se você deixa de pagar o financiamento imobiliário ou deixa de pagar o financiamento do veículo, você perde o direito, você perde a razão e ainda corre o risco de perder o bem, tanto o bem móvel como imóvel. O bem móvel você vai perder através da busca e apreensão, você sabe disso, da busca e apreensão. E o bem imóvel você vai perder através da emissão da posse. Cuidado, tá? Não deixe de pagar jamais. Se você não concorda com o financiamento imobiliário, lute, brigue judicialmente para que você consiga realmente aí pagar o valor correto. Mas não deixe de pagar em nenhum momento, em nenhuma situação, porque você está fazendo o quê? Está colocando o seu bem em risco, você vai perder o bem. Então, se você receber uma orientação dessa, ler alguma coisa, que a gente vê muita informação equivocada no Google, se você ler alguma informação, receber alguma informação, que quando existe uma ação em andamento de revisão de financiamento, que você deve deixar de pagar, isso é mentira, hein? Jamais deixe de pagar. Deixou de pagar, vai perder o bem e vai perder o processo também, tá bom? Então não faça isso. O ideal, se você não concorda com o valor, é que o seu advogado, em petição inicial, solicite ao juiz a autorização para que o depósito seja feito em juízo. Tá? Então vai depositar em juízo, dentro do processo, o valor da parcela, o valor da prestação. Fique atento em relação a isso para você não ser enganado. Tá? E você, sendo enganado, você pode perder o seu bem, pode ter um prejuízo gigantesco. Então toma cuidado com isso. O ideal é que seja feito o depósito em juízo. O advogado pode pedir, sim, a tutela de urgência, né? E se conseguir essa decisão, essa tutela de urgência, o juiz vai autorizar também que seja feito o pagamento em juízo do valor corrigido, ou seja, não o valor que está errado, mas sim o valor corrigido. Isso sim é estratégia jurídica, isso sim é credibilidade. Cuidado, tá bom? Outra situação importante em relação às provas, né? Quando eu falo desse tipo de ação, a prova dificilmente vai ser oral. No direito brasileiro nós temos duas provas, as provas orais e as provas documentais. Prova oral é testemunha e prova oral é depoimento pessoal das partes. Quando o autor da ação fala, ou os autores, quando o réu fala, ou os réus falam no processo. Quando tem prova oral a ser analisada, o juiz, a justiça, marca uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, as partes vão falar, testemunhas vão falar. Nesse processo, de forma específica, não cabe prova oral. A prova oral não vai ajudar muito. Essa questão de revisão de financiamento é uma questão que vai ser decidida com base em provas documentais. Professor, mas por que provas documentais? Porque não adianta o autor falar, olha, eu não acho certo o que eu estou pagando em financiamento. Não adianta o réu falar, o representante do banco ou de uma construtora, falar, não, está certo os juros, esse juros não é abusivo. Isso não vai resolver nada. Essa prova é muito frágil para esse tipo de ação. A prova oral é muito frágil para esse tipo de ação. A prova que será eficaz, a prova que será usada nesse tipo de ação é a prova documental. Retificando aqui, não é a oral, esquece a oral, é documental, é papel. Ou seja, é a prova que você está pagando, recibos, que você está pagando o financiamento. É também a planilha de cálculo atualizada, de cálculo que você pagou, planilha de quitação. Também essa prova pericial, um profissional da área
fez lá o cálculo e achou esses juros abusivos. Essas provas que vão determinar realmente a sua procedência, o seu ganho de causa. Ou seja, não adianta pedir provas orais que nesse caso não ajuda. Nós sabemos que em alguns processos as provas orais elas ajudam muito, né? Você pega lá o direito de família, um divórcio, uma separação, é diferente. Caso de relação de consumo, aqui não. Aqui pode até ser uma relação de consumo se é uma briga com um banco, né? Nós vamos conversar sobre isso, mas não é caso de prova oral que vai ajudar você. São provas documentais, por isso é importante que você tenha em mãos, sim, né? Certamente aí tem que ter em mãos documentos, né, que provam que você está pagando o financiamento. O contrato é muito importante. Ah, professora, não tem o contrato, não dá para fazer ação revisional. Dá para fazer ação, mas certamente está prejudicada essa ação. Quando você não tem o contrato porque você não recebeu, o ideal é que o seu advogado alegue na petição inicial uma preliminar. Excelência, o meu cliente não apresentou o contrato de financiamento porque ele não tem, não foi entregue a ele. Requer, inclusive, que seja entregue, requer a inversão do ônus da prova, requer que esse meu cliente seja considerado hipossuficiente. Olha só, quando eu falo de relação de consumo, e nesse caso, eu posso aplicar sim uma relação de consumo, e aí entra o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, vou repetir, hein? Lei 8.078 de 90. O Código de Defesa do Consumidor, essa lei tão importante, que é a lei que trata da relação de consumo, ela tomou essa situação de financiamento imobiliário para ela. É a mãezona, vem cá, que eu também acho que é uma relação de consumo. É isso que a lei esclarece. Então nós podemos utilizar fundamentos com base na lei de Código de Defesa do Consumidor. Por quê, professor? Porque normalmente quando eu faço um financiamento, do outro lado tem uma instituição financeira. Essa instituição financeira é considerada fornecedora de produtos e serviços. Você sabe que para que exista uma relação de consumo, de um lado precisa existir consumidor, do outro lado fornecedor de serviços. Consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, hein? Já me perguntaram, professor, essas ações de financiamento imobiliário, se é no nome de pessoa jurídica, cabe? Claro que cabe. E dá para usar o Código de Defesa do Consumidor? Também, perfeitamente. Porque consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, hein? Ou seja, o consumidor pode ser CNPJ ou CPF, tá? Então, ele pode usufruir das ações de proteção de direito do consumidor, sim. É uma realidade. Professor, e o fornecedor de serviços? Tem que ser CNPJ, né? Eu só posso ingressar com uma ação de financiamento imobiliário, revisional, revisão de financiamento imobiliário, toda vez que do outro lado eu estou vendo um fornecedor, não é isso? Um fornecedor que tem CNPJ. Não, poderia ser pessoa física. Um construtor que não tem CNPJ, é pessoa física, caberia essa ação revisional também. Por quê? Tanto o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, como o fornecedor de produtos e serviços pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Então toma cuidado, porque cabe a relação de consumo. Você sabe que uma relação de consumo, eu assino um contrato de adesão. Você, quando compra um imóvel na planta, né, financiado pela instituição financeira ou direto com a construtora, você assinou um contrato de adesão, você não discutiu aquele contrato. Esse contrato, chamado contrato de adesão, é um contrato frágil, porque é um contrato pronto, o consumidor não discutiu as cláusulas contratuais. Por isso eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo em Código de Defesa do Consumidor, qual que é a vantagem de utilizar o Código de Defesa do Consumidor? Eu consigo utilizar uma lei que protege o consumidor, porque o consumidor é considerado mais frágil, isso chama vulnerável. Todo consumidor é vulnerável perante um processo. Ele é mais fraco, vulnerável é isso, ele é mais frágil. E em caso, no segundo caso, ele pode ser considerado hipossuficiente. O que é isso, professor? Mais fraco ainda. Mas não é, nem sempre eu posso falar que o consumidor é hipossuficiente. Todo consumidor é vulnerável. Isso é certeza, todo consumidor é, eu, você, qualquer um. Basta você ingressar com uma ação, você é mais frágil. Mas se você for muito fraquinho perto da construtora, muito fraquinho perto do banco e provar isso, você consegue ainda ser declarado, né, hipossuficiente, que é mais grave, é mais fraco ainda. Vulnerável é uma coisa, hipossuficiente é outra. Todo consumidor é vulnerável. Hipossuficiente tem que pedir para o juiz para que ele decrete que você seja hipossuficiente, tá? Professor, mas o que eu ganho com isso, em ser considerado hipossuficiente numa relação revisional? Você ganha a inversão do ônus da prova. Ou seja, você não tem que provar. Quem tem que provar é o réu. Tira o peso da sua cabeça e coloca na cabeça do réu. O réu tem que provar. Processualmente falando, isso é sensacional, tá bom? Então nós temos aí a relação de consumo envolvida nessas relações também, essas relações de ações revisionais, que é muito importante falar. Olha só, quero tratar de alguns assuntos específicos e importantes aqui. O Supremo Tribunal Federal, nossa alta corte, já relatou, já esclareceu em súmula 121,
súmula 121, hein? Vou repetir, do STF, súmula 121. Olha só que fala essa súmula. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Ou seja, nós temos uma jurisprudência forte, né? Por mais que seja pactuado entre eu e você que é o banco, você que é a construtora, não pode a construtora e o banco falar, não, você assinou, está assinado. Se os juros é abusivo, você aceitou. Não, isso não vale não. Sabe por quê? Tem uma súmula sobre esse assunto. A súmula 121 do STF, ela esclarece isso, que é vedado, é proibido. Eu não posso falar aqui, ó, vamos pactuar aqui. Se os juros é abusivo, eu tenho que aceitar. Não. Por isso dá para brigar nessas ações e por isso a chance de ganhar é grande, né? É uma briga demorada, porque o banco, a construtora vai recorrer, normalmente recorre até terceiro grau, tá certo que tem situações que sai acordo, né? Ocorre um acordo, uma audiência de conciliação, seja em primeiro grau ou em segundo grau, e já resolve tudo isso, mas fato é que normalmente o banco recorre. É importante você saber que quando você ganha essa ação, você começa a pagar dali para frente, através da decisão provisória, pagar o valor menor, o valor retificado. E aquele saldo que você já pagou a maior, você tem que receber de volta. E aí, normalmente, o banco oferece uma proposta de descontar nas parcelas. Então, por isso, existe uma redução aí, em alguns casos, de até 50% da parcela. Mas tudo tem que ser analisado em caso concreto, tá bom? É importante deixar claro no programa de hoje também a diferença, né, dos juros remuneratório e dos juros moratório. Os juros remuneratório é aquele juros pactuado. Eu pactuei com você um juros. Se não é abusivo, é um juros simples, é legal. Esse juros remuneratório, juros remuneratório. O juros moratório já é um juros cobrado pela falta de pagamento, pela inadimplência, né? Então são juros diferentes. Aqui a discussão nessas ações é de juros compostos, tá? Também chamados de juros sobre juros, e ainda tem os juros capitalizados, que é um termo que a gente utiliza muito. Então, se isso é provado, se você está pagando uma prestação da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú, do Santander, não importa o banco, ou direto com a construtora, onde esse contrato tenha juros, juros compostos, juros sobre juros, cabe a você na revisional conseguir retificar esse contrato, tá bom? Isso é válido sim. Então, os juros que a gente pode pagar é o juros simples, não juros compostos, tem que ficar bem claro também. Quero trazer também em pauta aqui no programa a súmula 596, hein? Ela trata também do contrato, das operações envolvendo capitalização e juros, então é uma súmula muito utilizada também. O nosso código, além da súmula 596, do STF, também tem aí o fundamento lá no artigo 591, tá aparecendo para você ficar craque. A lei do consumidor é a lei 8.078, de 90, tá aparecendo para você. Quando eu faço um financiamento direto com a instituição financeira, eu posso sim usufruir do Código de Defesa do Consumidor na minha peça, na minha inicial. Professor, o que a justiça pensa sobre isso? Está pacificado? Tá. E aí eu vou falar mais uma súmula. Hoje é importante a gente fundamentar o programa para você ficar craque no assunto. Nós temos uma súmula, que é uma súmula até já antiga, que é a 297 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula, ela esclarece que instituição financeira, bancos, bancos, eles também são chamados de fornecedores, ou seja, é uma relação de consumo. Quando você contrata o Banco Itaú, o Santander, o Bradesco, você também está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque essa relação é uma relação de consumo, tá bom? É isso que o professor quer deixar claro aqui. É uma relação de consumo, tem até súmula para isso. Aparece a última súmula aqui, para ficar craque todo mundo, que é a súmula 301 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma súmula 301, é importante, porque também esclarece a situação de juros, também já é uma súmula que não é de esfera nacional, é estadual, mas muito juiz utiliza nas suas decisões também como jurisprudência, tá bom? Então, olha só, professor, cabe ação revisional? Existe essa ação? Existe. É uma ação de procedimento comum, né? Nós temos 3 procedimentos no Código de Processo Civil: procedimento comum, especial e execução. É de procedimento comum. É uma ação que começa com a elaboração também com a petição inicial do artigo 319 do novo Código de Processo Civil. É uma ação que tem que respeitar os requisitos da petição inicial, mas essa ação é fundamental que eu junte realmente uma prova dessa abusividade. Que prova? Um laudo pericial, um profissional de confiança que vai achar esses juros abusivos. Essa ação eu posso pedir a tutela de urgência. Essa tutela de urgência eu tenho o objetivo de ter uma decisão provisória, porque o processo demora muito, né? Então eu tenho essa decisão provisória, se o juiz entender necessário, ele vai autorizar que você faça o depósito retificado, ou seja, faça o depósito do valor correto. Normalmente com 30%, 40%, chega até 50% de desconto sobre a parcela. Isso também cabe em financiamentos de veículo, é o que a gente faz no escritório muitas vezes e a gente tem visto na prática a gente consegue. Em outros casos não, quando não prova essa abusividade. É uma realidade, tá bom?
as instituições financeiras gozam de fixar de taxas de juros, todavia não podendo ser acima do previsto pelo Banco Central. Professor, qual seria o valor dessa taxa atualmente? Olha só, o que está afirmado realmente é que os juros que podem ser cobrados são os juros simples e não os compostos. E aí também, em relação a essa taxa, né, existe uma discussão muito grande se pode ultrapassar a 2%. Isso também ocorre nas taxas e multas também, aquela multa do boleto, né? Ah, eu vou jogar uma multa de 10%, também é considerado ilegal. Tem muita discussão em relação a isso, viu, Adolfo? Mas fato é que hoje, em média, aí 2% seria, a partir disso, ocorreria uma certa abusividade. 2% que eu falo ao mês, né? Então teria uma abusividade, mas tem muita discussão em relação a isso. Juros abusivos depois de cobrados. Posso pedir revisão e indenização? Pode. Pode pedir juros abusivos, constatou abusividade. Na ação você pede o quê? A redução, né, a retificação do contrato e pode pedir perdas e danos sim. Só que muito cuidado com o dano moral no Brasil, porque a justiça não defende, né, o dano moral excessivo, abusivo. O dano moral é pouquinho, baixinho, justamente para evitar proliferação de ações, tá bom? Eu quero o seu sucesso, quero a sua paz, quero a sua saúde, pensamento positivo sempre, hein? Afasta o pensamento negativo de você. Tchau, boa semana!